aquele microfonezinho da internet. É o fiozinho que o pastor faz a live. Armário do som, onde fica esse armário do som? Sei lá, né? Ah, tá. É. Já ali achou. Já ali achou. É assim. Tá. Obrigada, tá? Valeu. Tchau. Ai, achou, hein? Na verdade, eles fizeram a coisa certa, de voltar, né? O problema é só que logo hoje, que a gente está um pouquinho atrasado. Sim. Quer ajuda aí, pastor? Não. Vou aprender contigo, porque eu tô vendo que você mexer não. Se... Não precisa... Sabe o que você pode fazer para mim? Extensão. Não, compartilhar. Tá com o teu celular aí rapidinho? Tô, mas... Eu não tenho Facebook. Tem não? Não. Ah, então não adianta. Então você não vai Eu só resolver. tenho Instagram. Não resolve. Então deixa quieto. Tá. Então tomara que o som esteja funcionando bem. Entendeu? Então já tem até irmãos que estão nos assistindo. Irmãos, perdão aí pela hora, né? Cheguei um pouco atrasado. A gente está em dezembro, sempre tem um pouco mais de trânsito. Então a gente vai iniciar o nosso culto nessa noite. E como sempre a gente faz, todo culto a gente faz os nossos avisos, as nossas comunicações no início, né? Falar um pouquinho para os irmãos das nossas programações de ano novo, para os irmãos saberem como é que está organizada aqui a nossa igreja no ano novo. Se o irmão já sabe, não fique chateado de eu estar repetindo. Então vamos lá. O que acontece? Esse ano a gente vai ter... Vamos celebrar o Natal, aquela tradicional cantata, né, que as igrejas fazem. A gente não tem como fazer. Por quê? Porque é complicado você ensaiar coro, né? Você fica um grupo muito junto e é perigoso. Então, a gente não vai ter cantata de Natal. E aí o nosso irmão Guerra, o que ele combinou? Ele combinou da gente fazer uma cantata de solistas. Então, vários irmãos vão estar, cada um apresentando uma participação especial. E assim a gente... isso no dia 20, no culto da noite. Então, essa é a nossa forma de fazer uma cantata de solos, né? No dia 20. No dia 24, quinta-feira, como a gente sempre tem culto de oração toda quinta-feira, dia 24 a gente vai ter culto aqui de oração também. Mas vem pouca gente. Quase sempre a gente, às vezes, hoje está um grupo menorzinho aqui, mas quem tiver possibilidade de vir, venha, entendeu? A gente vai acabar por volta das 8h40, como a gente sempre encerra, e aí o irmão pode ir para sua casa passar ali a noite de Natal com a família. O irmão que vier aqui presencialmente. E assim a gente também transmite pela internet para que os irmãos possam participar também do culto de Natal. Mas é lógico que esse no culto de oração, dia 24, a gente vai ter um grupo menor, a música mais restrita, só aqui mesmo no gogó, né? Isso no dia 24. Dia 25 não tem programação na igreja. No dia 27 é o último culto do ano. Ali a gente faz o último domingo de 2020. E no dia 31, que também cai numa quinta-feira, aí a gente não vai ter programação aqui. A gente vai fazer programação nenhuma dia 31 aqui. Eu até pensei em fazer exatamente a mesma coisa do dia 24. Fazer um culto aqui de oração que terminasse mais
mais 8h40 e tal. O problema é que dia 31 é mais complicado, né? Transporte, ônibus, fica tudo muito mais complicado. Então a gente não vai ter atividade aqui na igreja dia 31. Porque a gente não pode realizar a noite da virada aqui, a gente não pode se confraternizar como nós gostaríamos, não é prudente fazer isso por causa da aglomeração, a gente está vendo aí uma segunda onda do corona, mas a gente quer fazer um culto, então a gente não vai ter nenhuma atividade aqui na igreja, mas o irmão Guerra vai estar fazendo um culto de virada do ano da casa dele, então ele vai estar lá, vai estar fazendo um culto de virada do ano da casa dele, e vai estar transmitindo pela internet para os irmãos que estiverem acompanhando de casa. E aí assim a gente encerra o nosso ano 2020 com essa programação, certo? E aí os irmãos, na medida da possibilidade de cada um, participa, havendo possibilidade participa, não havendo possibilidade, ora para que dê tudo certo, certo? Então, irmãos, eram esses os avisos que a gente queria partilhar com os irmãos. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, antes do início do culto propriamente dito, e a gente pede aos irmãos que estejam orando, né? Porque toda a programação de Natal é uma programação que a gente sabe que as igrejas gostam de fazer bem bonito, né? Fazer bem bacana, e a gente quer fazer bacana esse ano, diferente, mas bacana, né? Tá bom? Então é isso, irmãos, vamos ficar de pé, vamos ter uma palavra de oração, vamos fechar os nossos olhos. E vamos falar com o Senhor. Pai, nós estamos aqui nessa noite, Pai, na tua casa, mais essa quinta-feira, aqui com um grupo pequeno, em casa alguns irmãos já estão nos acompanhando, mas não importa a quantidade, a gente está aqui na tua presença, e onde estivermos 2 ou 3, o Senhor está conosco, é isso que a tua palavra nos garante, Pai. Eu quero te pedir exatamente isso, que o Senhor esteja conosco, porque o Senhor é o motivo da gente estar aqui, o Senhor é o motivo dos irmãos que estão ligando em casa para poder acompanhar. E eu quero pedir a tua bênção, a bênção da tua presença entre nós, ó Pai. E não te pedimos isso por mérito, te pedimos isso no nome santo de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor. Ainda de pé, irmãos? A gente vai louvar o Senhor com o hino 382 do cantor cristão. O irmão Silas vai nos ajudar na direção. É um hino que diz que tem gozo, alegria quando vou adorar ao Senhor. E é isso aí, vamos adorar o Senhor com alegria. Tenho gozo e alegria celeste quando vou adorar ao Senhor, com os crentes em Cristo na igreja, quando juntos rendemos louvor. Oh, vem, sim, vem, sim, vem a igreja comigo. Sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Vamos, crentes em Cristo, a igreja, conversar com o nosso bom Deus, escutar os seus ricos conselhos, recolher ricas bênçãos dos céus. Oh, vem, sim, vem a igreja comigo. Sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Com prazer eu aguardo a chegada desse dia do meu Salvador.
Nele, pois, a minha alma contente se derrama em ações de louvor. Oh, vem, vem, sim, vem, igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Ó meu mestre divino e amado, eu contigo desejo viver. Tua lei, tua causa e teu povo, quero sempre abraçar, defender. Oh, vem, 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 sim, vem a igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Amém. Amém. Obrigado, meu filho. Esse hino é muito bonito. Muito bem, irmãos. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos estar abrindo as nossas Bíblias, irmãos, no texto do Salmo 101. Salmo de número 101. Salmo 101 é um salmo curtinho, são 8 versos. Ele fala exatamente de louvar ao Senhor, louvar a Ele pela misericórdia do Senhor. Salmo de número 101, 101. Todos os irmãos acharam? Salmo 101. Diz assim o verso primeiro. Bem, a gente vai fazer a leitura como sempre fazemos, né? Cada irmão vai lendo um após o outro, e a gente lendo em alto e bom som, né? Porque os irmãos de casa também conseguirem nos ouvir, né? Então diz assim. Ah, sim, com certeza. Ah, ela está com a Bíblia no celular, irmão. Tá jóia. Obrigado, irmão Jali. Irmão Jali ia pegar a Bíblia com a Michelle, ela estava... Nada, não, imagina. Vamos lá. Diz assim: cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Andarei em minha casa com um coração sincero. 3. 3. Uhum. E não deixarei que entre nela nenhum mal. Eu detesto as daqueles que se afastam de Deus. É verdade. E não tomarei Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, ou o que destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. aprovarei o que são fiéis a Deus e deixarei que more num palácio aquele que vive em uma vida correta, poderão trabalhar para mim. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Amém. Sabe, irmãos, esse é um salmo muito curioso, porque ele começa dizendo que ele vai cantar a misericórdia e o juízo do Senhor, né? A misericórdia e o juízo do Senhor. E de repente ele muda
ou aparentemente muda, né, o tópico, o assunto que ele está falando aqui, lembrando que esses salmos eram louvores, né? Então é como se a letra não tivesse nada a ver, começo com a continuação do louvor, né? Porque ele diz assim, um coração perverso se apartará de mim, quer dizer, isso no verso 3, né? Perdão, 4, ele está dizendo assim, eu quero fazer uma decisão, uma escolha clara na minha vida, de fazer o que é certo, de que é fazer o que é correto. Tanto que ele diz que o que usa de engano, isso no verso 7, não ficará na minha casa. Quer dizer, ele está querendo dizer assim, eu não quero me envolver com parada errada, não quero me envolver com coisa suja, com coisa ilegal, com coisa indigna. Mas o que isso tem a ver com o cantarei a misericórdia, né? Porque, na verdade, o que ele entende é o seguinte, você louva a justiça quando pratica a justiça. Você louva a misericórdia quando pratica a misericórdia, né? Você louva a Deus pela misericórdia quando você é misericordioso. Não é igual aquele pessoal que fala tanto em social, mas como eu já disse, eles não sobem uma comunidade para levar uma cesta básica, entendeu? Despreza o pobre, são coisas que é a chamada hipocrisia da chamada beautiful people, né? Do pessoal bonitinho, né? Então, assim, ele entende que ele louva exatamente vivendo essas coisas. Então ele diz assim, eu vou louvar e aí eu vou fazer assim, eu não quero me envolver com a pessoa perversa, eu não quero me envolver com gente ruim. No verso 6 ele diz assim, eu vou procurar, olha só que interessante, meus olhos procurarão os fiéis, quer dizer, vou procurar as pessoas boas para me relacionar. Então é a escolha da pessoa, é a escolha de cada um. Por isso é um texto realmente extremamente bonito, extremamente interessante para a gente pensar, né? Porque ele tem a ver com a prática da vida, com as decisões do nosso dia a dia, com a forma como a gente vive. Ele louva na forma que ele vive. Bem, mas eu não vou parar por aqui, porque eu não vou pregar. Estou só querendo mostrar para os irmãos como esse salmo é bonito. Vamos continuar então louvando ao Senhor? Cantando Mais de Cristo, 169 do Cantor Cristão, 169 do Cantor Cristão. É um hino curtinho, mas é muito bonito. Fala profundamente aos nossos corações. 169. Qual dos meninos vai nos ajudar na direção? Onde ali agora está aposentado da direção. Menor. Mais de Cristo quero ver, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de si mesmo Salvador, mais de Cristo compreender, quero a Cristo obedecer, sempre perto dele andar, seu amor manifestar, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor,
mas esse mesmo Salvador. Amém. Obrigado, irmão Silas. Mais uma vez. Bem, irmãos, agora teremos nosso momento de oração. A gente vai, como eu já disse, como eu sempre digo, né? Felizmente, a gente não tem como fazer como o pastor Alexandre faz, quando faz a transmissão da casa dele, nem como o pastor Joselito, porque eles conseguem ficar ali acompanhando os motivos de oração de cada pessoa. Então, a gente sabe que os irmãos que estão nos acompanhando de casa têm os seus motivos pessoais e nós aqui presentes temos os nossos. Então, a gente vai compartilhar aqui os presentes. Depois a gente ora pelos motivos dos irmãos em casa. Então, eu vou começar pela irmã Lúcia lá atrás. Na verdade, irmã, pode ser. Vamos começar de trás para frente, certo? Irmã Lúcia, tem algum motivo de oração? Eu quero pedir para um jovem chamado Adriano. Ele hoje estava passando mal, vai fazer exame amanhã, não sabe se está com Covid, mas vai na garganta hoje, aí pedir oração para ele. Menino novo. Adriano, certo. Então eu vou pedir para o Samuel. Samuel, faz essa oração para a gente pela vida do Adriano. Faz esse favor para a gente. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estar na Tua casa, Senhor. Um Deus tão generoso e tão maravilhoso, Senhor. Ó Senhor dos Exércitos, a irmã Lúcia agora coloca nas Tuas mãos a vida do Adriano, Senhor. Unge-o da cabeça até a planta dos pés, dando cura, dando saúde, dando vida, Senhor. E que também o Teu Espírito Santo possa incomodar onde quer que ele esteja, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa Adriana, abençoa a tua casa, abençoa a sua família, Senhor. Renova a sua aliança, renova as suas forças com o Senhor. Abençoa também a irmã Lúcia, Senhor, a sua família, a sua casa, seus familiares, dando paz, tranquilidade, saúde, salvação. Isso eu te peço em nome de Jesus Cristo, perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Irmão Samuel, motivo de oração. Mas meus irmãos mesmo que estão recuperando e cada dia é uma coisa diferente, né? Mas Deus teve força e saúde, é Gilmar e Jamil nessa. Gilmar e Jamil, é isso. Pedir então ao irmão Almir, faz essa oração para nós, colocando os irmãos do Samuel, que também são nossos irmãos em Cristo, na presença do Senhor. Continuando a tua presença, Pai querido, nós queremos louvar e bendizer o teu nome, pelo privilégio que nos dás de mais uma quinta-feira estarmos reunidos na tua casa, para te prestar um culto esse para tu és merecedor. Queremos te louvar, Pai querido, pela vida de Gilmar, pela vida de Jamil, que estás operando na vida deles, Santo Deus. Continue, Pai querido, restabelecendo a saúde dos teus servos. Continue, Pai querido, renovando a cada dia suas forças físicas e espirituais. Continue a derramar, Pai querido, sobre a vida de Gilmar e Jamil e sobre as suas famílias as mágicas bênçãos. Te louvamos também pela vida de Samuel, Senhor Deus. Te agradecemos, Pai querido, pela vida do teu servo, pela vida da sua esposa, da sua família. Continua, Pai querido, Samuel, como instrumento de bênção nas tuas mãos, como tu tens usado. E continue, Pai querido, a protegê-lo no seu serviço, guardando, Pai querido. Continue também, Pai querido, contemplando e confirmando os desejos do coração do teu servo. Abençoe, Pai querido, o ministério de Samuel como capelão. Abençoe, Pai querido, os seus projetos de vida. Abençoe, Pai querido, o seu lar, a sua família. Nós oramos agradecidos no nome do teu Filho Jesus, o nosso Salvador, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Almir, tem algum motivo de oração, irmão? Tem sim, pastor. Quero continuar pedindo oração pela irmã Nilza, da igreja suburbana, que está com Covid. Quero agradecer a Deus, minha cunhada fez uma cirurgia hoje de coluna. Graças a Deus correu tudo bem, irmão de povo. Graças a Deus também está se recuperando. Quero continuar pedindo pela vida de Dalva, que está com Alzheimer, Diná, que é a irmã dela, que está cuidando dela, e a outra irmã, que é Dilma,
teve AVC, mas está se recuperando. E o Nilo, que é cunhado, também tem um problema sério de saúde, faz hemodiálise, que Deus tem cuidado deles. E agradecer as muitas bênçãos que Deus tem derramado sobre a minha família, sobre a minha vida, principalmente. Amém. Michele, tem algum motivo de oração, Michele? Então tá. Essa oração eu vou me reservar no direito de eu fazer. Vamos lá. Senhor, nosso Deus, Senhor Jesus, ainda na tua presença, quero colocar, Pai, nas tuas mãos os motivos de oração do teu servo, irmão Mi, Pai. Ele menciona algumas pessoas, uma irmã nossa que está com coronavírus, outra que ele vem pedindo sempre, a Dalva, está enfrentando esse problema do Alzheimer. Tanto ela precisa da tua intervenção, quanto a família que sofre muito mediante esse problema que realmente gera uma sobrecarga para os familiares muito grande. Também colocamos nas tuas mãos esse outro irmão que ele também coloca, todos esses pedidos que ele tem feito por amigos, irmãos dele, irmãos nossos no Senhor, em Cristo, que são pessoas queridas dele, que a gente não conhece pessoalmente, mas são nossa família também no Senhor. E queremos pedir que o Senhor esteja olhando por essas pessoas e contemplando, Pai, a luta e a necessidade desses teus servos, ó Pai. Também colocamos, ó Pai, nas tuas mãos a vida da Michele, do André, da nenenzinha que está chegando, ó Pai. Quero pedir que o Senhor contemple as lutas deles, ó Pai. Guarde e proteja eles dois aqui, que estão agora cuidando desse local aqui, que é o nosso local de culto. Não é a igreja nós somos nós, a gente sabe disso, mas é o espaço aqui onde essa igreja se reúne. Que o Senhor esteja cobrindo ele esse casal, a Michele e o André, com as tuas bênçãos. Abençoa, Pai, para que a Giovana chegue com saúde, Pai. Dê saúde também a Michele para esse momento delicado na vida de qualquer mulher que é mãe, e que ela sinta-se bem, sinta-se fortalecida, cuidada, protegida pelo Senhor. E ela também te agradece porque o Senhor tem sido bom. E é fato, a gente sabe disso. Nós oramos no teu nome santo, Jesus. Amém, Pai. Bem, irmãos, irmão Almir não, desculpa, Jali, tem algum motivo de oração? Meu agradecimento, e quero pedir que os irmãos continuem orando pela minha família, meus familiares. Graças a Deus o Senhor está nos preservando com saúde. Mas quero fazer um pedido muito especial pelos meus vizinhos, porque são famílias que eu acho que a gente deve se preocupar bastante. A gente às vezes esquece, vizinho e tal, mas vizinho nós precisamos ganhar por isso. Sim. O Senhor me dê essa vizinha para a gente ganhar ali no local nosso. Amém. Então eu vou pedir ao irmão Silas que faça essa oração. Inclusive, o irmão Silas também faz orações sempre pelos seus vizinhos, né, irmão? Na época, no auge lá do corona, todo mundo trancado em casa, e os vizinhos do irmão Silas fazendo pagode todo dia na laje. A turma lá, todo mundo com cerveja. Então, assim, mas não tem problema. Tomara que eles possam encontrar o Senhor, né? Então eu vou pedir ao irmão Silas que faça essa oração pela família do irmão Jali, pelos vizinhos dele, tá bom? Amado Deus, bendito Pai, queremos, ó Deus, te pedir, bendito Pai, pela vida do irmão Jali, meu Pai Santo, que o Senhor continue, ó Pai Santo, abençoando, sustentando a vida do teu servo, Pai Santo, e, ó Deus bendito, que ele possa continuar, Pai Santo, sendo bênção em tuas mãos e sendo testemunha perante os seus vizinhos, meu Pai Santo, para que, ó Deus, a tua palavra, Pai Santo, possa alcançá-los, bendito Pai, Amém. para que eles possam ver
na vida do teu servo realmente a diferença, Pai Santo. Ó meu Pai, e agradecemos também, bendito Pai, pela família dele, pela maneira como o Senhor tem abençoado, Pai Santo, que, ó Deus bendito, Pai, cada dia, meu Pai, saibam ser gratos a Ti, bendito Pai, por tudo que o Senhor tem operado em suas vidas, meu Pai. Amém. Amado Pai, pedimos para que o Senhor continue sustentando, Pai Santo, aqueles que já te servem, meu Pai Santo, para que jamais venham a se desanimar, mas que sejam perseverantes na Tua palavra, Amém, meu Pai. E que, ó Deus bendito, Pai, sirvam de exemplo para os outros que ainda não se decidiram, mas que possam compreender, reconhecer que só em Jesus Cristo, meu Pai Santo, eles poderão vencer este mundo tão turbulento, Pai Santo, tão problemático, de tantas lutas, mas que podemos provar da diferença que faz entre aquele que te serve e o que não te serve, porque aquele que procura te servir sempre sabe encontrar no Senhor o refúgio, o sustento, a fortaleza. Amém. Enquanto que aqueles que ainda não fizeram, não tomaram essa decisão, estão muitas vezes desesperados, sem esperança de vida. Meu amado Pai, a Ti oramos, meu amado Deus, já agradecidos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, Silas, tem motivo de oração, irmão? Também continuo pedindo pela família. E sempre pedindo a proteção de Deus, né? Porque na verdade Ele já tem feito, né? Sempre faz. E continuo pedindo também pelos vizinhos. Né? Jamais, nunca me esqueço porque na verdade é aquela preocupação da gente mostrar, fazer a diferença realmente perante eles. Né? Amém. Isso aí. Como eu já disse, né, alguns já têm se despertado, né, têm notado essa diferença. Coisa boa. Até alguns que muitas vezes tinham uma certa indiferença com a gente, eu já senti que houve alguma melhora. Mudar de atitude. Porque a gente se preocupa em buscar e a gente consegue encontrar realmente resultado. Amém. Essa oração quem vai fazer é a irmã Lúcia. E a irmã Lúcia também vai orar pelos meus pedidos. Basicamente, hoje quero pedir pela irmã Arabella, né, que está sempre aqui. Essa irmã, a gente sabe, ela é bem difícil. Eu já dei umas broncas nela, gritei com ela, que ela é terrível. Mas assim, eu entendo que todo mundo que vem à casa do Senhor, nós temos como missão receber bem, e ninguém é caso perdido. Perante Deus, ninguém é caso perdido, sabe? Então, é bom que ela esteja aqui com a gente, e eu creio realmente que Deus tem agido na vida dela. Mas ela não tem se sentido bem, e domingo não esteve, e ela está gripada, ela está receosa que seja coronavírus, porque ela tem aquele problema sério de respiração. Então, orar por ela, tá bom? Eu falei com ela essa semana, inclusive a gente ajudou ela com remédio, com medicamento, porque a médica falou para ela tomar ivermectina, que é um remédio aí que muita gente tem tomado para evitar o corona, né? E ela estava sem condições e a igreja socorreu ela. Então, aí a gente conseguiu alguém que levasse lá, a farmácia entregou o remédio para ela, e agora é pedir a Deus que ore por ela, né? Então, vou pedir à irmã Lúcia que ore pelo motivo do irmão Silas e pela irmã Arabella aqui, tá? Senhor Jesus Cristo, nós já
pedido que está sendo feito aqui, sabemos que o Senhor já ouviu. O Senhor, até mesmo antes de nós abrirmos a boca para falar, o Senhor já sabe que nós vamos falar. O Senhor ouviu ali o pedido do irmão Silas, agradecendo também ao Senhor essa preocupação que ele tem de orar pelos vizinhos, porque o Senhor diz que nós somos o sal da terra, somos a luz do mundo. Então nós temos que agir diferente disso. E nós temos que dar desse testemunho, Senhor. Ele tem orado por esses vizinhos, é o Senhor que faz a obra, é o Espírito Santo de Deus que convence, mas que a luz que brilha nele possa atrair esses vizinhos, mostrar que realmente eles são diferentes. É verdade. Exatamente, Senhor, consiga toda a família dele, Senhor, a linha, os filhos dele, guarda, Senhor, a casa, protege, Senhor, tem nos ajudado, Senhor, que aqui tem nos livrado desse mal que está aí, tem nos guardado, nós estivemos aqui. Agradecemos ao Senhor, não porque somos melhores, por misericórdia, Senhor. O Senhor tem nos mantido. Mas eu quero nessa hora pedir por Arabella, Senhor. Amém, Pai. Daquela vida. O Senhor não faz acepção de pessoas. Amém. O Senhor não nos julga segundo os nossos defeitos. É verdade, Pai. Glória a Deus. O Senhor morreu por nós. Amém. Sendo nós ainda pecadores, Amém. defeitos. O Senhor não olhou para os nossos pecados, para os nossos defeitos. É verdade, Pai. Para a pessoa, meu Deus, que realmente ela é digna, precisa da tua misericórdia. Amém, Pai. Não sei, ela mora sozinha, não sei quem falar com ela agora, mas nós estamos aqui orando, assim, como igreja, como irmão, que o Senhor cuida, Senhor, dela, tenha misericórdia dela. Ela precisa de uma ação divina na vida dela. Amém. O Senhor é Deus de milagres. Se o Senhor quiser fazer um milagre, faz naquela vida, toca, Senhor, as vias respiratórias dela, toca nos pulmões, nas corações, visita ela, Senhor, poderosamente agora. Guarda ela, livra ela, Senhor, desse mal, se ela tiver muito mal, o Senhor guarda e protege ela e coloca alguém comigo que possa ajudar ou ela, Amém. como é que é a vida dela, o Senhor sabe. Amém. Nós oramos, Senhor, colocamos ela nas tuas mãos e pedimos, Senhor, tenha misericórdia dela, cuida dela, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Agora eu vou chamar o Samuel. Ele é o irmão que vai estar trazendo a mensagem nessa noite. Os irmãos que não conhecem, porque tem gente sempre nova assistindo o nosso culto. Ele é capelão do Corpo de Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro e faz um trabalho bem difícil. Muitas vezes alguém se afoga, porque ele é salva-vida também, salva-mar, não é isso? E é ele que tem que dar um apoio lá, às vezes, à família enlutada. Então a gente vai com alegria ouvi-lo nessa noite. Mas antes de trazer a mensagem, Samuel, eu ia te pedir para você agora orar pelos motivos de oração dos irmãos que estão em casa. Tá bom? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus sempre presente, Senhor, nas nossas adversidades, nas nossas alegrias, nos nossos agradecimentos, e que para tanto nós queremos pedir pelas pessoas que estão online, nos assistindo, Senhor, os membros, amigos que estão assistindo agora este culto, Senhor, prestado a Ti, Senhor. Ó Senhor dos Exércitos, vai de encontro ao coração de cada um destes, Senhor, preenchendo o vazio, Senhor, dando ânimo, coragem para lutar, para caminhar nesta chamada vida, Senhor. Ó Senhor, cura das suas enfermidades, sara as suas feridas sentimentais, dá a eles vidas, dá a eles a esperança que só vem de Jesus Cristo, ó Pai. Ó Senhor, cuida de cada um nos seus lares, Senhor, que acampa os seus anjos ao seu redor e dê do teu amor, da tua paz e das tuas santas misericórdias. Perdoa os nossos pecados, abençoa estes irmãos que estão online, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do Evangelho de João. João capítulo 13.
João capítulo 13, a partir do versículo 12. João capítulo 13, a partir do versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhe: Compreendei o que vos fiz? Vós me chamais mestres e o Senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabes que essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi. Antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creis que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Abre nossos corações, dá-nos entendimentos, completa a sua palavra nos nossos corações, Senhor. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Esta é uma lição tremenda de Jesus. E Jesus, ele fazia eu sempre costumo dizer que fazia a sua teologia, pregava, ensinava tudo na prática. E essa praticidade é muito interessante, que era bem difícil, porque a teoria, muitas vezes você vai analisar que tu está lá num monte, Quando está no seminário, os professores falam: vocês estão num monte, vocês estão num lugar de alto seguro, uma grande paz, maravilhas. Mas quando vocês descerem aquele monte, vocês vão ver como que o vale é difícil. Vocês vão ver como que a caminhada ela é dura. Vocês vão ver que há muitas dificuldades. E não tem essa coisa que vai ser tudo fácil, que vai ser tudo uma maravilha. E que para tanto o Senhor Jesus, ele dá a lição de lavar os pés, E ele não precisava disso, porque ele era Jesus. Ele era o Deus homem. Ele era o mestre. Ele estava com tudo. Mas que para tanto ele precisava fazer um ensinamento, concluir aquela lição para aquela sociedade, para com aquelas pessoas, para que pudesse despertar o quê? Um despertamento espiritual. Para que as pessoas pudessem entender, o que está acontecendo? O cara de alta patente, o cara, mestre, e agora se submete a tal coisa de lavar os pés? Como pode isso? E muitas vezes em nossas vidas nós vamos analisar na sociedade, nessa chamada vida, que os cristãos, eles estão caminhando, e quando eles se deparam com determinadas situações, eles precisam ser o quê? Simples, humildes, mas que para tanto bota tudo que é virtude a perder, Já viram nos carros, Vai andando de carro, aí tem aquele anúncio lá, a serviço do Rei Jesus, e o cara tá fazendo um monte de besteira, no trânsito. Aí bota lá: o Senhor é a minha rocha, a minha luz, aquela coisa toda. E bota ainda aqueles anúncios. Eu sou muito, isso aí já é uma opinião minha, contra esse tipo de coisa, de botar aquilo no carro e depois cometer essas vacilações. E quando então nós precisamos ter a simplicidade, a humildade que ele nos ensina, que não precisa de muita teoria.
e nem precisa de tanta teoria. Nós precisamos de mais prática. Dizem que os batistas eles estudam muito a Bíblia. Dizem que os batistas estão sempre nas escolas bíblicas dominicais. Mas que para tanto de tudo isso, se você pegar os seus 20 anos de batista, seus 40, 50, 60, 80, dinossauro Rex, você vai ver que na prática isso talvez não vai valer de nada, se você não colocar na prática. Karl Barth, o grande teólogo, ele diz: a Bíblia não é a palavra de Deus, ela se torna a palavra de Deus a partir do momento que você vive a palavra de Deus, né? Você precisa entender esses ensinamentos que não serão e não são fáceis. E a condição é de servo, que lá no grego ele vai dizer que nós somos o que? Escravos? Escravos do Senhor Jesus. Ter esse entendimento, conseguir entender a mensagem e o propósito para nossas vidas. Algumas coisas acontecem em nossas vidas que muitas vezes a gente está estressado, estamos tristes, desanimados, e até mesmo que nós perdemos o que? Essa simplicidade, essa humildade, essa mansidão em que o Senhor Jesus procura a todo tempo mostrar. E é interessante você analisar que ele sempre estava batendo de frente com quem? Com os fariseus, né? Com a sociedade, com o mundo, com o quê? Com os seus ensinamentos. Ensinamentos esses que não eram tão fáceis, porque na prática, é aí que você a ver o que significa, né? Que não não adianta eu dizer para você assim, ó, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, o que você entende? Você não ama você? Então vai lá para a sociedade. E aí você vai começar a ver, você vai analisar como é difícil, né? Estava andando na rua uns dias desse e o pai estava lá deitado lá, sem camisa, até que estava um calor danado, mas ele estava todo sujo. E aí você começa a imaginar, vem um monte de coisa na sua cabeça, como que eu posso ajudar essa pessoa, né? Aí tu cria também o senso crítico, né? Que eu fiz serviço social, e o serviço social, ele ensina algumas coisas, então tu acaba sendo bem crítico nessas questões da vida, você assistindo, vendo aquilo, porque hoje existe assistência, mas muito deles, sai voado dessa assistência, entendeu? Nesse estado de vulnerabilidade, né? E aí você fica pensando, como eu poderia ajudar? E se fosse um filho seu, você deixaria a viver daquele jeito ali? Começa a bater aquela tristeza, você que é pai, você que é mãe, você começa a navegar ali. E aí o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ele começa a nos ensinar que nós precisamos nos desapegar dessa vida, das coisas dessa vida. Porque o primeiro ministério é que as famílias, a sociedade, as pessoas sejam salvas e vão para o céu. Esse é o primeiro ministério. O segundo ministério é a família. É que você cuide da sua família. É que você cuide dos seus filhos. É que você cuide de sua esposa. Mas é interessante que esse desapego é muito interessante. Você vai analisar no que eu estou falando. Muitas pessoas são casadas há 20, 30 anos, 10 anos. Aí um dos cônjuges morre. E aí o que acontece? Lá em casa não tem mais Natal, não é isso? Eu estava conversando com a minha mãe, ela, não tem mais Natal, meu pai morreu, aquela coisa toda. Bate aquela tristeza, desesperança. E aí, para explicar para ela, expliquei, mas como que é isso? O Natal é de Jesus. É o nascimento de um Salvador, não de uma nação, mas de um planeta. Você começa a analisar isso. Então, tu fazia Natal para quem? Para seus familiares? Às vezes nós precisamos desapegar de muitas coisas de nossas vidas que estão centralizadas. Existem muitos projetos na nossa cabeça, na nossa mente. Vou fazer isso aqui, melhorar, e aí eu vou para cá, vou para lá. Mas Deus, em um segundo, ele para tudo na tua vida. Ele acaba com esses projetos todos em um segundo, né? Estava analisando meu irmão, sempre estudando aquela coisa toda, vai para lá, vai para cá, vai para aquela coisa toda. Aí veio a enfermidade, parou tudo, acabou todos os planos,
acabou todos os projetos. E às vezes a gente também tem aquela questão de não ter essa empatia para com a sociedade, para com as pessoas. Cada um tem um pensamento, né? Vocês já analisaram? Tem algumas doenças psicológicas? Já ouviu falar nessa doença TOC? Alguém já ouviu falar aqui? Né? Então, ela está se alastrando nessa modernidade. São coisas que as pessoas cismam com cada coisa que você... Não sei se vocês têm... Eu perguntei aqui, ninguém falou nada, só o pastor que falou. Então, você vai analisar se são coisas assim, banais. Mas por quê? Porque as pessoas, é como um pastor uma vez falou, o mundo que não adotou Deus. As pessoas precisam entender, ir para o vale dessa simplicidade. Não é tão fácil. Muitas pessoas querem status, carro, né? Casa, valores, né? As pessoas estão aí para as suas próprias vidas. Há pouco tempo eu fui lá em Penedo, esses dias aí, quer dizer, aí tu vê, né, o materialismo, como que é as pessoas para com seus familiares, a importância, a grande importância, né? E as pessoas veem muito Natal, Papai Noel. Se tu for lá em Penedo, tu vai ver muito Papai Noel, né? Acho que é a cidade do, sei lá, Papai Noel, chocolate, a cidade toda arrumada, cheia de luzes, aquela coisa toda, né? Mas, sinceramente, eu não vi nenhuma mensagem dizendo de Jesus. Jesus do Natal, Jesus, o Salvador deste mundo. E aí você vai começar a analisar. Depois eles lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou-lhe: compreendeis o que vos digo, o que vos fiz? Vocês conseguem compreender? Quando Jesus ele lava os pés, vocês conseguem entender aquele ato de se humilhar, aquele ato de mostrar que nós somos na escala hierárquica espiritual, nós estamos na mesma escala hierárquica. Sabe o que eu quero dizer para você? Você pode ser médico, você pode ser advogado, você pode ser PhD, sei lá, em qualquer coisa. Mas na escala espiritual, na escala hierárquica, não tem nada disso. E pelo contrário, Jesus diz: quem é o maior no reino dos céus? Aí ele fala: as crianças, corações inocentes, né? Você vai começar a analisar a simplicidade. Tu vai lá na roça, né? Aí eu fui lá nesse lugar lá em Penedo, na parte da roça lá, e aí veio, né, o cara vendendo mel, uma simplicidade, tinha que ver uma coisa assim interessante, né? Eu viajando na conversa dele e tava pensando que eu tava me enganando, né? Aí eu comprei o mel dele, tranquilo, tudo mais, mas assim, eu só viajei naquele jeito dele, o chapéu de caipira, parecia até o Chico Bento, né? E querendo vender mel, querendo me enrolar, aquela coisa toda, mas eu vi que havia uma simplicidade muito grande ali, havia assim uma inocência, né? Mal ele sabe que eu falo, sou carioca, rapaz, entendeu? Então você vai começar a analisar a simplicidade, e essa simplicidade que Jesus nos mostra é grandiosa, né? Às vezes muitas pessoas até dizem: crente é bobo, crente vive em silêncio, como é que é esse negócio todo? Mas é muito mais do que isso, é a sabedoria espiritual que o Senhor nos dá, né? Algumas pessoas que convivem muito conosco, ela começa a dizer que ele ali não fala nada, mas quando ele fala as coisas, né, sábias, né? As pessoas conseguem enxergar, conseguem entender. E Jesus ele estava dando ali uma grande lição para que nós possamos ter mais simplicidade, humildade, né? Eu estava fazendo umas entregas, né? As pessoas falam: motoboy, não sei o que, não sei. Ninguém dá importância para motoboy, incrível, né? Aquela coisa toda. Mas eu nunca me identificava como tal e deixava eles achar o que achavam, né? E uma vez até mesmo eu estava trocando o negócio da peça, aí o cara viu lá e tu é motoboy? Mas eu tô vendo aqui que tu é militar, que eu vi aqui, acho que ele viu um livro lá meu, sei lá. E aí ele falou: caramba, aí começou mudou o estilo de
de conversa, mudou, me tratou de outra forma. É incrível como que é a cultura no Brasil. É dessa forma. Se tu for em outro país, é totalmente diferente, né? Eu vi assim, eu não fui para longe não, fui para Colômbia, ali pro Peru, eu vi que eles tratam você mais por igual assim, não tem muito... Você é médico? Você é médico, mas eu sou pedreiro, mas cada um dos seus tipos, eu consegui observar isso. Aqui no Brasil não. Se você estiver exercendo uma função inferior, você é inferior. Incrível isso. Mas só que a gente não pode se importar com essas coisas, que as coisas espirituais são o quê? Reveladas, né? A pessoa vai ver você de um tal jeito e tudo vai ser o quê? Esclarecido, revelado. Você não tem que se preocupar com tais coisas, né? E ele vai adiante, né? Diz assim: ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, olha só, sendo o Senhor e eu, Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. É o que eu estou dizendo aqui para vocês, na questão da escala hierárquica desse mundo, do mundo secular, em que as pessoas julgam mesmo. Ó, esse cara aqui, que é isso, cara? Nossa, o cara é médico, está fazendo essa função, está fazendo isso, aquilo. Vai logo admirar em determinada forma. E ele diz: em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Sabe o que eu quero dizer? Foi o que eu disse anteriormente. Na escala hierárquica espiritual, eu e você, nós estamos na mesma escala hierárquica, entendeu? Você pode ser doutor aqui, eu posso ser pedreiro, e quando chegar lá no céu, isso aí tudo cai por terra. Já viu? Quando você chega lá no cemitério, eu faço muito essa reflexão, tá lá o cara lá, foto lá do general, cheio de galada aqui no ombro, mas não vale mais de nada. Aquilo ali passou. Entendeu? Eu conheço um coronel que às vezes eu estou correndo lá na Barra, ele sempre fala: eu estava como? Eu não sou mais nada. Ele fala assim, né? Então você consegue enxergar a simplicidade das pessoas. E o Senhor Jesus, ele está ensinando o tempo todo, ele está batendo essa tecla o tempo todo, entendeu? Ele está mostrando os discípulos: vocês não são melhores do que os outros, mas pelo contrário, vocês estão tendo uma teologia do estilo pragmática, que é na prática, comigo, Mestre Jesus. Olha só que prato cheio, né? Não era uma teologia o quê? Teórica, é uma teologia prática, da cura, da libertação, dos ensinos, né? E ele vai adiante, já vou parar já. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticas. Ou seja, se vocês conhecem a palavra de Deus, se vocês conhecem esses ensinamentos, felizes são vocês. E vocês vão bem nessa caminhada. Sempre costumo dizer, nós estamos na frente de muita gente boa, tenha certeza disso. Muita gente boa, entendeu? Às vezes eu estou num grupo de oficiais, de coronéis, eu fico admirado nas besteiras que esses caras falam. Eu sendo, né, administrado pelos caras desses. Cada besteira que é falada, né? E tu fala assim, como é que pode, né? O cara numa liderança dessa, entendeu? Você começa a fazer reflexões. Então você tá bem na frente de muita gente boa aí. Pode ter certeza do que eu tô te falando. E esses ensinamentos, se você pratica, você vai bem. E ele diz: não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi, antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Ede já vos digo que antes que aconteça, para que quando acontecer, creia que eu sou. Jesus o tempo todo ele está falando assim, eu sou Jesus. Eu sou Jesus, eu vim salvar a humanidade, eu sou o Filho do Homem, eu sou Jesus, eu sou aquele pão vivo que desceu do céu, creia nisso. E é interessante que os seus discípulos, se você
pegar uma teologia, começar a estudar, que parece que eles, lá na frente, depois que Jesus morreu, que eles começaram a crer de verdade mesmo. Incrível, né? Porque quando ele estava com ele, vendo cura, vendo milagre, vendo o cara andando sobre as águas, é como se fosse um bando de cabeça de bagre, né? Mas quando Jesus ele passa, ele vê, caramba, era o cara mesmo. É Jesus. Esse era Jesus. Tanto que Pedro, ele faz um ministério brilhante, né? Que ele escreve a primeira carta, a segunda carta de Pedro. Ele está falando o quê? Da esperança, que eles perderam a esperança quando Jesus morreu. Eles andaram dispersos, né? Ficaram perambulando. E aí Pedro, né? Ele vai constituindo ali os ensinamentos, né? E vai dando continuidade à palavra do Senhor, que é tão maravilhosa. E aí, ele diz aqui, só para finalizar, desde já vos digo, não é ouvinte, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Se você me aceita, ele está dizendo, você está aceitando o Senhor Jesus. Se você aceita o pastor pregando, falando, você está aceitando o Senhor Jesus, porque ele o enviou. Ele diz com palavras bem simples, porque muitas vezes o servo do Senhor é o quê? Muito massacrado. E quando você massacra o servo do Senhor, você está desprezando o Senhor. Quando Samuel no seu ministério lá de juiz, o povo pede o quê? Um rei. E aí, nisso que ele pede um rei, ele fala, Senhor, eles estão me desprezando, eles querem um rei. Aí Deus fala para ele o quê? Não estão te desprezando, está desprezando a mim. Porque se eles desprezam você, eles desprezam a mim. Então nós precisamos ter muita consciência, tranquilidade e nunca jamais julgar, né, o servo do Senhor e ver as palavras que estão direcionadas saudavelmente, mas tudo de acordo com a palavra do Senhor. Se está na palavra do Senhor, vai em frente. É a mesma coisa se alguém falar em línguas, né? Às vezes a gente batista, a gente julga muito, nem todos, mas alguns julgam. Mas se tiver na palavra de Deus, se tiver direcionado, você pode seguir, né? Eu já contei esse episódio aqui, pastor, professor de grego, ele chegava nessas igrejas reteté para pregar e sempre tinha uma revelação, e sempre tinha alguém falando em língua. E ele não acredita em nada disso, literalmente. Ele falava, eu não acredito em nada disso. Mas um dia, Deus levantou uma serva do Senhor e falou em língua, falou em grego, e falou tudo o que ele precisava saber, e ele soube tudo. E o cara chorava, em pranto. E a mulher que falou em língua não falava uma palavra em grego. Tem noção disso? Então quando Deus ele quer falar, ele fala. Entenda isso. Ele fala até com uma mula. E às vezes a nossa simplicidade, às vezes nossa simplicidade não, nossa arrogância, nossa vaidade, nós não vamos entender muitas coisas que está na palavra do Senhor. Que Deus completa essa palavra e que a lição maior é que nós possamos ter humildade, custe o que custar. Não vai ser fácil, lembre-se, vai ser difícil, mas que para tanto o Senhor sempre vai te honrar, na hora, no tempo certo. Muito bom, Samuel. Inclusive, essa humildade é uma coisa que é fora da nossa cultura, né? Porque a gente é ensinado o tempo inteiro a viver na arrogância, na prepotência. Por isso que é difícil. Você falou, é verdade. É difícil a gente ter essa simplicidade, porque quase sempre, ainda mais na cidade, né? Por isso que às vezes no interior o pessoal é mais humilde, porque na cidade a gente tem mais essa cultura mesmo de você buscar sempre, né, se sentir o maioral. Irmãos, a gente está chegando ao final do nosso culto. Faltou só dizer uma coisinha lá no momento dos avisos que eu esqueci. E é importante que se diga.
os irmãos da música, né, é lógico, liderado pelo nosso irmão Marcos Guerra, que é o nosso ministro de música, vários irmãos que são músicos aqui da nossa igreja, alguns inclusive que nem sempre vêm aqui, porque às vezes trabalham, tocam fora, tocam fim de semana, mas são pessoas que são membros da nossa igreja e eles têm se reunido com o Fritz, que também é membro da nossa igreja, que também nem sempre pode vir, e eles estão, porque o Fritz conhece de gravação, de estúdio, né? E eles estão preparando para o Natal vários hinos de Natal, e eles vão ficar no YouTube da igreja. Os irmãos sabem que a gente está usando a página do Facebook para fazer as transmissões dos cultos, né? Mas depois eu baixo a transmissão e coloco no YouTube. O YouTube é outra plataforma, mas o YouTube tem várias vantagens, né? Uma delas é que você não precisa ser inscrito lá, qualquer um clica lá e vai assistir, né? E aí a gente vai carregar todos esses hinos no YouTube da igreja. Vai ser uma maneira também de chamar a atenção para a nossa mídia social, né? E tornar também a nossa igreja conhecida. Mas o objetivo não é tornar a igreja conhecida. O objetivo é o quê? Que o irmão em casa, no domingo, o 25, que cai na sexta-feira, se reúna com a família e use aqueles vídeos para poder louvar o Senhor e fazer um culto em casa. Então, vai ficar muito bonito. A gente pede aos irmãos que orem, porque eles estão vindo aqui, estão deixando seus afazeres, estão vindo aqui para ensaiar, para gravar, e é uma luta, né? É um trabalho bem pesado. Então, que Deus os abençoe e os irmãos já fiquem sabendo, né? A ideia do irmão Guerra é já colocar esses vídeos lá pelo dia 18 no YouTube. Então, se o irmão ainda não acompanha o YouTube da igreja, também pode buscar lá. É só escrever Primeira Igreja, abre lá a página do YouTube e bota assim, Primeira Igreja Batista no Encantado. Vai lá, se não clicou ainda em se inscrever, se inscreve e fica acompanhando que a partir do dia 18 a gente vai carregar todos esses hinos. São vários vídeos com os hinos gravados aqui mesmo na igreja, mas com qualidade muito boa, porque eles estão trazendo um instrumental bem legal. Outra coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, e a gente vai orar para encerrar agora, é porque a gente está vendo aí realmente duas coisas que eu quero pedir aos irmãos para estarem atentos, né? Estarem assim, buscando o Senhor, que é o seguinte, a gente está vendo aí realmente um aumento do número de casos de coronavírus. Está aumentando? Está. Mas isso não sou eu que estou dizendo. Se o irmão quiser depois, por curiosidade, busca na internet, o irmão vai descobrir o seguinte, muito menos pessoas morrem disso agora. Então ele está aumentando, mas ele está menos letal. E vai ficar cada vez assim, né? Vai aumentar cada vez mais e vai ser menos letal. Por quê? Porque conforme vai espalhando, e é natural que espalhe, irmãos, é inevitável, isso é uma força da natureza. Não é ficar em casa que vai resolver, é inevitável. A gente toma precaução, usa máscara, limpa as mãos, mas conforme for espalhando, as pessoas vão criando defesa e ele vai ficando cada vez o quê? Mais fraco. E é assim que vai ser. É assim que ele vai ser derrotado. Mas existe sim a possibilidade do quê? Da vacina. E aí eu também quero pedir aos irmãos que busquem a Deus, orem. Tem muito debate na internet sobre isso, porque a vacina mais rápida que o ser humano já desenvolveu, a vacina que foi desenvolvida em tempo mais rápido, foi desenvolvida em 12, 13 anos. Essa foi desenvolvida em menos de um ano. Todas elas. Então, tem um perigo aí? Tem. Mas talvez o irmão diga, não, mas eu prefiro a vacina. Então tá bom. Mas eu só não estou dizendo nem para o irmão fazer, nem para não fazer. Estou só dizendo para você fazer o seguinte, conversa com quem sabe. Quem sabe não sou eu. Então são os médicos. Quem sabe é o Senhor Jesus. Conversa com ele. Pergunta para ele o que o irmão deve fazer, tá bom? Porque tem muita gente que está assim assustada porque está vendo o número de casos aumentar. Está sendo no mundo inteiro, é normal, irmão. É porque a gente já vive, a humanidade está há muitos séculos não vive uma virose.
Mas isso é normal. Ela vai acabando exatamente porque as pessoas vão pegando. No início, muita gente morre, infelizmente. Mas aí, as pessoas que vão pegando e vão desenvolvendo defesa, e cada vez mais pessoas pegando, cada vez mais pessoas desenvolvendo defesa no corpo, ele vai perdendo a força, ele vai enfraquecendo. E é isso que está acontecendo. Então tem muita gente que está pegando e às vezes nem sabe o que pegou. Tem muita gente que está pegando, está leve, às vezes dá uma dorzinha, uma febrezinha. Ainda tem gente que pega e está ficando brabo, ainda tem. Mas isso está diminuindo e quando você olha a proporção de quem está ficando doente com a proporção de quem está morrendo, está diminuindo. Então, assim, é orar e pedir a Deus orientação como deve proceder. Eles já devem começar a vacinar em janeiro. Então, a gente tem até lá para conversar com o Senhor Jesus. Pai, o que eu faço? Porque de um lado é perigoso, de outro, não se enganem, também é perigoso. Tá bom, irmãos? Ok? Certo? Então, como a gente não sabe direito o que faz, a gente faz o quê? Ora, pede ao Senhor, suplica a Deus que nos ajude, que nos abençoe, que nos proteja, que console aqueles que perderam seus entes queridos, que olhe para aqueles que estão nos hospitais, que continue olhando aqueles que estão nas enfermarias. Nós temos irmãos aqui da nossa igreja que trabalham em hospitais. Essa semana a Fernanda, filha da irmã Vera, botou lá uma foto lá. Ela trabalha, ela é enfermeira, né? Dizendo lá, chegando muita gente na unidade de pronto atendimento com problema de corona, quer dizer, nem se sabe, né? Porque nem tinha feito exame, mas falta de ar, todas aquelas características. Então, sim, é momento mais do que nunca de a gente continuar orando. Então a gente vai encerrar nosso culto como a gente sempre tem feito, clamando ao Senhor de joelhos. Eu vou escolher aqui vou pedir ao irmão Almir, pode encerrar o nosso culto com uma oração? Se o irmão pudesse ajoelhar, tá bom? Às vezes não pode, porque o joelho está com alguma dorzinha. Então, o irmão fica à vontade. O irmão ora daqui, casa do microfone. Oremos. Pai querido, mais uma vez chegamos ao teu trono de graça para te agradecer as muitas bênçãos que tu tens derramado sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares. Te agradecemos, Pai querido, pelo culto desta noite. Te agradecemos, Pai querido, que tu mais uma vez usaste o teu servo Samuel como instrumento de bênção nas tuas mãos e falaste através do teu servo aos nossos corações. E voltamos, Pai querido, para te agradecer que ao longo deste tempo tu nos tens protegido. Para te agradecer também, Pai querido, porque as vidas que se perderam neste tempo, nós temos a certeza que tu tens dado o teu consolo, o teu conforto aos familiares. Te agradecemos também, Pai querido, porque sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam e nós te amamos. Apesar, Pai querido, dos problemas, apesar das perdas, apesar das dificuldades, nós conseguimos entender que tu continuas no controle de nossas vidas. Muitas vezes, nós perdemos pessoas das quais nós precisamos, mas aquele que nos sustenta és tu, e tu permaneces controlando e dominando as nossas vidas. Por isso, Pai de amor, nós te rogamos, mais uma vez, que tu venhas dar fim a esta pandemia, que o teu nome seja glorificado com o término desta enfermidade, e que nós possamos, no teu tempo, estarmos agradecendo, como temos agradecido até aqui. Se a situação não está pior, é por causa da tua misericórdia, que se renova a cada dia nas nossas vidas. Agora, Pai de amor, leva-nos para os nossos lares guardados debaixo da tua mão poderosa. Derrama, Pai de amor, as mais ricas bênçãos sobre o lar daqueles que estão cultuando conosco em seus lares. Continua, Pai querido, a proteger. Continua, Pai querido, a blindar as nossas vidas. É a nossa oração em nome do teu Filho Jesus, o nosso Salvador, com perdão dos nossos pecados. Amém.
Obrigado, irmão Mir. Assim a gente encerra o nosso culto. Obrigado, irmãos presentes. Deus abençoe a todos. Obrigado, irmãos que nos acompanharam de casa. Deus abençoe a todos também. Bom, oração silenciosa, estamos encerrados.